A paz do Senhor, povo de Deus. Queria perguntar quem está alegre nesta noite. Eu estou alegre, porque vim fazer algo para Deus. O que você tem nessa noite para dar para Ele? Olha e veja quantas coisas boas que Ele tem feito na tua vida. Até aqui Ele tem te sustentado, Ele tem cuidado, Ele tem guardado a tua vida. O que nós temos nessa noite? Para dar o nosso melhor para Jesus, irmãos. O louvor, a oração. Entrar na presença de Deus com força, com poder, com aquele louvor que nós cantamos ali. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, eu sei em quem eu tenho crido. Podem vir as lutas, as dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido, irmãos. Você sabe em quem você tem crido nesta noite? Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Irmãos, eu estou sentindo tanta presença do meu Deus. Tanta presença do Espírito Santo neste lugar. Você está sentindo? Se você não está sentindo, alguma coisa está acontecendo irada na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o meu Deus. O meu Jesus, eu quero entrar na presença do meu Deus, através do Filho amado que é Jesus Cristo. Irmãos, queria dizer para os irmãos que um dia nós aceitamos Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, Deus é nosso Pai. Porque nós aceitamos o Filho dele. Que Deus, com sua infinita misericórdia, Ele deu aquele Filho amado para me sofrer por mim e por vocês. Às vezes até por criminosos, por tantas pessoas. Mas Deus ama as pessoas, mas Ele não ama o pecado, meus irmãos. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao meu Deus, por mais um culto do Circo de Oração. Não é culto do Circo de Oração, é culto de Jesus, culto a Deus, irmãos. Vim buscar Ele, para nascer uma semana de paz, uma semana de alegria. Eu levanto a primeira coisa de manhã, eu digo, meu Deus, muito obrigado, Jesus, que eu estou viva. Que Deus já tenha me livrado tantas vezes da morte. Deus já quantas vezes teve que fechar a sepultura, porque Deus já falou comigo. Já tive que fechar muitas vezes a sepultura, porque Deus ainda tem planos, irmãos. Nessa noite, Deus olhando para cada um de vocês, cada um tem um projeto na vida de vocês, irmãos. O Senhor olhando assim, diz assim, esse aqui Ele me serve, pode levar a palavra, tem força, tem poder, tem vigor e tem inteligência, o Senhor diz nesta noite. Eu agradeço em nome de Jesus às irmãs, que um tempo nós tínhamos o Circo de Oração ali no Faxinal, fazia uma vez lá, outra vez aqui, e agora a gente decidiu, né, todas as irmãs estavam ali orando comigo, nunca me deixaram, seus irmãos, vocês não sabem o poder da oração. Seria bom que todas as irmãs que estão aqui nesta noite pudessem chegar e dizer, pastora, sábado eu quero estar aqui orando com vocês. Irmãs de fé, irmãs corajosas, mulheres que vencem, irmãs. As mulheres vencem. Deus tem colocado uma força tão grande nas mulheres, que ela é capaz de trabalhar o dia inteiro, irmãs. Trabalhar e ela chegar em casa, fazer janta, fazer comida, cuidar do seu esposo, cuidar dos seus filhos. Deus colocou, irmãs, mulheres não se sentem fracas, não. Nós somos fortes na presença de Deus. Diz que Deus fez o homem forte. O homem é forte, sim, mas o homem ele pode às vezes cuidar de um serviço só, ele não é capaz de cuidar demais, irmãos. Eu lembro assim que quando eu tinha a minha mercearia, meus filhos estavam estudando, eu cuidava da mercearia, né? Cozinhava feijão, fazia pão, tudo, dava uma custadinha na porta e corria a ver se meu pão não estava queimando. E era assim, irmãos, quando minhas crianças eram pequenos, era mamadeira, roupa lavada e cuidando deles. Veja como Deus tem dado às mulheres fortes. A mulher, ela passa 9 meses, leva para ela ter o filho dela. Mas ela passa ainda ali, irmã, a mulher evangélica, a mulher realmente que tem Deus, ela não vai reclamar pelaquela gravidez. Ela vai passar glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu queria, irmãs, quando eu era nova, se eu tivesse conhecido esse Jesus que eu conheço hoje,
Eu tinha um Jesus, mas era um Jesus diferente. Um Deus diferente. A minha vida não tinha ser tão sofrida, irmãos. Eu queria ter. Acho que eu já era uma mulher de paciência, mas eu ia, né, ter mais paciência ainda. Por quê? Mas agora que eu conheci esse Jesus, esse Deus, eu não largo da mão dele. Até a vinda dele vir me buscar. Mas ainda quando ele me levar, irmãos, ele vai me avisar. Eu quero deixar tudo certinho, irmãos, para a igreja continuar, a minha descendência ir para frente, as portas das igrejas não se fechar, irmãos, por enquanto Deus não tem falado comigo. Tem uma notícia boa para dar para vocês. O meu pensamento pela minha carne, irmãos, eu ia ficar só aqui, eu vim aqui para ficar 3 meses nesse lugar. Esse foi o meu pensamento com Deus. E eu orando e pedindo uma direção de Deus, pedindo para os irmãos curassem. Hoje de manhã, eu dobrei meu joelho ali perto do sofá, coloquei um travesseirinho para ajoelhar ali, orando, de repente o Senhor falou assim, só não vou dizer quanto ele pediu para mim ficar. Não sei o que vai acontecer dentro desse meio tempo, não sei o que Deus ainda tem neste lugar para fazer. O Senhor falou assim para mim, fica mais um pouco ainda. E eu conheço a voz do meu Deus. E também conheço a voz de Satanás, que não quer me enganar, irmãos. Conheço também. Se vinha aquela voz, eu sei a voz de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, que o bom pastor, ele conhece o gemido da sua ovelha, né? E a ovelha conhece o pastor, então eu conheço quem eu sirvo. Não adianta querer me enganar. Aí o Senhor fala comigo, fica mais um pouco. Muitos já estavam felizes que vão voltar para a faxinal, né? Hoje, eu ainda aqui no Cerco de Oração, sentindo uma saudade dos cultos no sábado, lá no faxinal. Mas eu vou dizer, irmãos, lá não paga aluguel, aqui nós temos que pagar aluguel, né, irmãos? Então eu queria dizer para vocês que o dinheirinho que vocês entregam aqui no caixa, a sua oferta é bem-vinda, irmãos. É para ajudar a pagar aluguel. E eu já estava pensando assim, dia 18, eu já vou falar lá com o Jorge Vaz, e já vou dizer que até, né, ali no dia de 25 já entrego tudo e vamos sair, né? Aí de manhã o Senhor diz, não sai. Eu não posso sair, irmãos. Se eu sair, irmãos, eu vou desobedecer a voz de Deus, eu não sei que preço que eu posso pagar, né, irmãos? Eu queria falar hoje, a gente vai falar bastante sobre mulher, né? Já estamos começando a conversar, né, assim, sobre mulher. Que as mulheres sejam mulheres de oração no seu lar. Convide seu esposo, seus filhos e ore. Porque, irmãos, Satanás do inferno, ele tem uma raiva, ele só tem medo da oração. Ele não tem medo do terno, de ninguém, do perfume. Ele só tem medo de uma mulher de joelho no chão e oração e louvor. Aí ele tem medo. Ele diz, eu não posso tocar nos teus, porque você está de joelho. Igreja de oração, membros de pé. Pais e mães de oração, filhos de pé, irmãos. Filhos cuidados por Deus, por Jesus, através da oração. Tenho passado lutas, irmãos, provas de fogo, mas quem tem me sustentado, sem quem tenho crido, é a oração, irmãos. Oração pelas madrugadas, jejum, irmãos. Glória a Deus. Tem gente que você tem uma dificuldade tão grande de querer jejuar. Porque eu tenho que tomar o café da manhã, porque eu tenho que comer. Irmãos, Deus permite uma enfermidade vir para nós. Às vezes o médico da terra diz assim, você vai ter que ficar 24 horas. A última tua refeição é meia-noite. Até outro dia, irmão, nós temos que ficar. Eu pensei, não pode ser difícil na vida de um crente o jejum, irmãos. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas quem estiver agarrado em Jesus Cristo vai passar e cantando o hino da vitória. Aleluia, não deixe Satanás do inferno tirar essa coroa maravilhosa que Deus colocou na sua cabeça. Mas sabe como é que sai essa coroa da nossa cabeça, irmãos? Satanás do inferno trazendo pecados, querendo contaminar os pensamentos, a cabeça do povo, para ele tirar a coroa que Jesus já colocou sobre nós. Deus, hoje eu estava falando com meu Deus assim, de manhã, eu converso com Deus.
sozinha, lavando uma louça, ali dizendo assim, Deus, por que será que Deus, o Senhor colocou a gente no ventre da mãe da gente? E por que a gente não se cuidou do pecado? Né? E a gente fez tantas coisas, pecou tanto. Que bom se nós tivéssemos, né, Deus colocado nós no ventre da nossa mãe, e nós sido crianças, ficar mocinhas, e nunca cometido pecado, irmãos. Como seria bom? Mas, infelizmente, todos nós pecamos. Todos nós pecamos, né? Deus pede pureza, irmãos. Estou conversando com Deus, né? Hoje resta só a gente pedir perdão, mas pela infinita e misericórdia de Deus, que Deus não olhou para os nossos pecados, Ele olhou para nossas qualidades. Ele olhou ali e disse assim, Luiz, você vai cuidar do som, vai cuidar do data-chuva. Salete, você vai cuidar, Alete, assim por diante. Deus colocou um projeto na minha vida e colocou um projeto na tua vida, irmãos. Mas o melhor, nós podemos trabalhar, irmãos. Nós temos que trabalhar. Mas vamos deixar o nosso tempo para Deus, para Jesus. Não, o serviço não pode deixar estar em primeiro lugar. A oração em primeiro lugar. Quando nós orar e buscar a Deus, se entregar de corpo e alma e de espírito, nós podemos trabalhar, irmãos. Nós não vamos se sentir cansados. Nós vamos chegar em casa cheio do vigor do Espírito Santo. Porque Jesus, Ele renova, irmãos. Jesus renova nossas forças como uma águia que se renova todos os dias. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus fala ali em Mateus 11, 28, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, Ele chama todas as pessoas. Quando nós chegamos, pela primeira vez que nós viemos para a igreja evangélica, nós vemos o nosso fardo tão pesado, uma cruz tão pesada. Jesus foi, dia após dia, cortando um pedacinho. Ele não aliviou na hora, não, irmãos. E daí, o que aconteceu? Depois Ele aliviou. Agora nós passamos por lutas, mas parece que não é nada. Nós temos sorriso no rosto, nós somos pessoas felizes, e assim por diante, irmãos. Mas muitos, né, eles aprendem a palavra e não querem mais. A luta chega, se desvia, irmãos. Não pode se desviar. As lutas não podem fazer nós parar de trabalhar para Deus. As dificuldades não podem fazer nós parar. A enfermidade não pode fazer nós parar, irmãos. A enfermidade pode vir, mas nós temos que continuar, irmãos, porque a igreja é um hospital espiritual, onde a Maria veio ali. Maria, eu padeci tanto de você, eu me pus no lugar daquela tua irmã. E quando eu vou orar por uma pessoa, irmãos, eu oro com tanta força que eu quero que receba, irmãos. Eu, por mim, não quero ver ninguém sofrer, porque com o sofrimento dos outros eu sofro junto, irmãos. Mas, infelizmente, cada um, né, tem algo para passar. E eu orei com tanta vontade, sabe? Com tanta fé, sabe? Que eu tivesse que subir a escada mais alta para ir lá falar com Jesus, para o teu sobrinho ser sarado, fazeria, aramaralha, xeriaste, quereteria, namaralha. Senhor, eu me compadeci, né, da sua irmã ali, imaginei, né? Graças a Deus eu tenho meus 6 filhos, né? Eles estão tudo aí, né? E graças a Deus pela misericórdia, né? Que Deus salvou eu, meu esposo, salvou minhas filhas, meu filho, e salvou também meu genro e minha nora, e meus netos que estão comigo. Irmãos, nós podemos... Muitas vezes nós podemos investir numa casa, num carro, em tudo. Mas o melhor de tudo, irmãos, é investir na vida celestial, lá com Deus, com Jesus, porque aqui tudo vai ficar, mas um dia na nossa partida, quando nós ir para lá, nunca mais nós vamos voltar, irmãos. Nós temos que procurar, irmãos e irmãs, a salvação aqui nesse mundo. Porque depois que nós partir,
Não tem salvação mais. Deus deu o tempo para mim e para cada um de vocês. Fazer as coisas certas, mandar tijolinho para o céu, fazer o bem sempre, né? Se desviar do mal, se desviar dos pecados, irmãos. Porque Satanás todo dia, ele quer fazer um crente pecar. Todo dia ele traz algo, e o maior prazer dele, irmãos, é tirar uma irmã, um irmão crente de dentro da igreja. Ele diz, mais um que vem comigo. Por isso digo, vocês têm que dizer, minha mente é de Cristo, o meu coração é de Cristo, de Jesus, e o meu corpo é a morada do Espírito Santo, e ele não pode tocar. Glórias a Deus, em nome de Jesus Todo-Poderoso. Poxa, Castamaramaia, seriaspa, Senhor. A mãe da Maria morou na minha casa, né? Nós tínhamos uma amizade muito grande, né? Se dava muito bem. As meninas toda pequena, né? Do lado da minha casa, aquela casa que está lá embaixo, era do lado ali da igreja, e ela morou, não me lembro, mas bastante tempo, né? Amém, irmãos? Os irmãos podem abrir a palavra de Deus, é Salmos 18 e versículo 3. Irmãos, eu não me canso de falar, de aconselhar, irmãos. A salvação veio para todos nós, mas cada um vai querer, se quer ser salvo ou não. Quer ser salvo, renuncia o pecado. Se você não quer ser salvo, então a palavra de Deus diz assim, se você está limpo, se limpe mais. Se você está sujo, se suje mais. Amém? Salmos 18 e versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficará livre dos meus inimigos. Irmãos, invocar o nome do Senhor, o inimigo, tem inimigos na terra também, irmãos, mas o inimigo nosso é Satanás do inferno. Temos que orar, buscar e vigiar, irmãos, de dia e de noite, porque ele está glorioso. Eu posso olhar pelo meu olho espiritual, que Satanás está ali fora, bravo mesmo. Porque nós estamos aqui cantando e louvando, buscando a presença do Senhor. E quando nós estamos na igreja, irmãos, nós marcamos ponto para Deus. Nós podemos orar em casa, irmãos, mas na igreja nós temos que ir, porque na igreja nós escutamos um testemunho, na igreja alguém fala e aquilo entra, mas Satanás do inferno, ele é perdedor do homem e da mulher. Aquele que faz a vontade de Deus, ele já perdeu. Mas aquele que não faz a vontade de Deus, que quer só fazer as coisas do mal, já está entregue na mão dele. Glória a Deus. Salmos 18 e versículo 30. Glória a Deus. O caminho de Deus é perfeito. Ó, irmãos, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. A palavra de Deus é reta, irmãos. Deus, ele tem um amor tão grande pela minha vida e pela tua vida, que ele envia os vasos, falar, aconselhar. A igreja, a gente aprende, irmãos. A igreja é a escola de Deus. A escola de Deus. A gente vem na igreja para aprender as coisas boas, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Jeremias 33. Jeremias 33, e depois eu vou ler Jeremias 33, 3. Amém? Assim diz o Senhor que fez isso, o Senhor que forma isso para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Então, Deus, ele falava com Jeremias, né? Ele falou primeiro, irmãos, me perdi, é primeiro aqui em cima que eu vou ler. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segundo vez estando a ele ainda encerrado no pátio
da guarda, dizendo, né? Então Deus fala com Jeremias uma, duas vezes, né? Com Jeremias. E assim Deus, Ele tem um ciúme tão grande de nós, o Espírito Santo de Deus, que quando Ele vê nós pecar, irmãos, tem que cuidar, irmãos, cuidar para não pecar com os olhos. Nossos olhos têm que ser santos, irmãos. Olhar, né? Os homens olhar para as mulheres com olhar de bondade, com olhar de misericórdia, e as mulheres olhar para os homens com olhar de bondade e de misericórdia. Sabia que se os nossos olhos for mal, irmãos, todo o corpo é mal. Tem uma palavra que fala ali. Irmãos, a palavra diz que os nossos olhos sejam santos. Nós não podemos olhar com olhar de raiva, irmãos, com olhar de ódio. Eu já vi gente brigar com o olho um para o outro. Teve mulher que falou assim para mim: eu conheço meu esposo pelo olhar dele. Esposa que disse: eu conheço meu esposo pelo olhar dele. Meu Deus, misericórdias, misericórdias, irmãos. Deus deu um olho para nós enxergar, ler a palavra da Bíblia, buscar o Senhor, cantar e louvar o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Ti no nome do Senhor Todo-Poderoso. Aqui diz em Jeremias 33 e versículo 3: clama a mim e respondei-te, anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabe. Então, clamar ao Senhor. Deus tem coisas grandes. Às vezes nós oramos e pedimos para Deus isso e mais aquilo, e às vezes Deus tem coisas melhores para dar para nós. Às vezes nós pedimos coisas que Deus sabe que lá na frente vai ser ruim para nós, vai dar errado, aí Ele não dá. Ele dá aquilo que for bom. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Aqui falta uma passagem de Lucas 10, 38, que é a passagem de Maria e Marta, né? Eu queria perguntar nessa noite: vocês querem ser Marta ou querem ser Maria? Eu quero ser Maria. Diga, irmãs, mulherada, nós queremos ser Maria. Maria escolheu a boa parte. Então vocês nesta noite, vocês estão escolhendo a boa parte aqui, né, irmãos? E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. Ouvindo sua palavra, Marta, porém, andava distraída e muito serviço. Então aproximou-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir? Só disse-lhe que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhes será tirada. Irmãs, então, na igreja, às vezes até nas famílias, né, as irmãs? Tem Martas, tem Marias. As Marias são aquelas que estão na igreja, que estão prontas para tudo. O pastor falou qualquer coisa: eu estou pronto. As Martas são aquelas assim que sempre dão uma desculpa. Hoje eu não posso, não dá, né? E assim por diante. Mas eu quero dizer para vocês: seja que nem Maria, né? Que nunca vai ser tirada, né? A fé, a dignidade de vocês. Mulheres, se valorizem, irmã. Mulheres, sejam mulheres sábias com seus maridos, aí por fora, se valorizem, porque tem tantas mulheres que não se valorizam, irmãos. Nem vou falar o resto. Estão sendo chicote de Satanás aqui fora. Estão no pecado,
pensando que estão fazendo coisas boas, e não, só estão perdendo a vida, a saúde, e não vou dizer o resto, irmãos. Então vamos nós, mulheres, ser mulheres sérias, mulheres honestas, para que as pessoas possam olhar e dizer, lá vai uma mulher de Deus. Os homens também, que o povo possa olhar, vai um homem de Deus, aleluia. Que meu irmão canta aquele louvor, né? Vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ter honestidade, irmãos. Isso Deus requer de nós. Vou dizer para os irmãos que estou viúva já há 4 anos, mas eu amo meu esposo. Tenho um amor grande por ele. Assim como eu amei ele quando nós fomos novos, assim eu amo ele. Assim tem que ser, a mulher amar o esposo, só o esposo. Deus só deu um casamento, Deus só deu uma mulher para o esposo, Deus só deu um homem para a esposa. O homem não pode ter 2 esposas, a mulher não pode ter 2 esposos. É contra a palavra de Deus, irmãos. É contra a palavra de Deus. E se o homem olhar com olhar de cobiça para outra mulher, já está cometendo o pecado. Tem que dobrar o joelho. Não precisa ter nada de corpo. Já com o pensamento já está. A mulher, mesma coisa. Se ela olhar para um homem com cobiça, ela já está pecando. Dobrar o joelho. A mulher é do homem só. O homem é de uma mulher só, irmãos. Guarde isso com vocês. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, Satanás do inferno, ele quer destruir os casamentos, colocando vice-versa, colocando mulher no caminho do homem, colocando o homem no caminho da mulher. Mas vamos ser fortes, irmãos. Aquele amor que um dia nós conhecemos nosso esposo, vice-versa, que continue esse amor até o final, irmãos. Porque um dia na nossa partida, irmãos, eu não sei como vai ser lá no céu. Que bom nós chegar lá, né? Que nem eu tenho meu esposo chegar lá e ele vem de encontro comigo. E eu fui uma viúva séria, direita, honesta. Deus se agrada. E Deus se agrada de cada um de vocês nesta noite. Em nome de Jesus. Bem, a palavra de Deus também diz que, está escrito ali que a mulher nova, ela ficar viúva, ela tem o direito de casar, porque ela é viúva, pode casar. As velhas, para fazer a obra de Deus, aleluia. Então, o que eu estou fazendo, né, irmãos? Glórias a Deus. Vamos ver lá Provérbios 16. Aí. Glória a Deus. Não, Provérbios 14, irmãos. Queria dizer para os irmãos que eu tinha minhas crianças pequenas, mas quando meu esposo chegava em casa, eu dava banho neles, mas eram muito pobres, pouquinha roupa, e eu mandava eles encontrar o pai, e eu ficava esperando, alegre. Quantas mulheres que o homem chega em casa, bravas, nervosa, não faça isso, mulherada. Não faça isso. Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os membros. Tem que fazer o papel de mulher sábia, irmãs. A mulher sábia, ela edifica a casa. A mulher sábia, ela sabe como agradar o seu esposo, conquistar. A mulher sábia. Aqui diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então vamos ser sábias, né, irmãos? Aqui diz assim, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são caminhos da morte. Irmãos, o pecado gera morte. Os que querem viver bastante no mundo, falar para os homens,
Levante sua mão e diga o que vocês querem. Querem viver bastante e ficar velhinhos? Então sejam homens sérios, homens direitos. Vão viver bastante. Glória a Deus. Porque às vezes Deus tem que até recolher alguém. Quando vê que está demais. Tem que se cuidar, né? E as mulheres, querem viver bastante? Amém. Então, olha, sejam mulheres sérias, direitas. Glória a Deus, aleluia. Sabia, irmãos, que Deus, nós podemos ter até um tempo para morrer. Mas você sabia que Deus pode acrescentar os anos de vida para nós? Se Ele vê que nós estamos dando fruto aqui nesse mundo, a árvore cheia de fruto, Ele não vai cortar, Ele não vai queimar, Ele vai acrescentar. Queria falar nessa noite para os crentes, para as mulheres crentes e para os homens crentes, terem fruto. Porque Jesus, Ele ia passando e Ele sentiu fome. E Ele chegou ali acho que é figueira, né, que fala a árvore, né? Ele chegou ali e Ele queria comer fruto. E Ele chegou ali, aquela árvore não tinha fruto. Ele amaldiçoou, que nunca mais desse fruto. E que nós não seja uma mulher crente que não dê fruto, um homem que não dê fruto. Não vamos ser desse jeito, irmãos. Vamos nós dar frutos. E frutos bons, e da folha da nossa árvore que sirva de remédio. Não podemos ser mulheres fracas em oração, homens fracos. Irmãos, eu não quero ser uma crente fraca. E orar e nada acontecer. Não. Isso não é meu objetivo, não. Eu quero ser uma mulher crente forte, cheia do Espírito Santo, cheia do vigor, que quando eu levantar a minha mão, Satanás tem que cair por terra, a enfermidade tem que cair por terra, o mal tem que cair por terra, a miséria tem que cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, peça, povo. A palavra de Deus diz que é para nós pedir. Se nós pedir, Deus vai dar. Aleluia! Glórias a ti, Seramaraia, Sheste, Canamasta, Labarraia, Senhor! Oh, Xeleia! Oh, Macasta Mareteste, Barabasta, Daraia! Oh, Nimaia, Seste, Lalalaia! O Senhor diz esta noite, vasos de valor aqui dentro ainda, oh glória! Não duvide da palavra, o Senhor diz esta noite. Glórias a ti. No nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que ter força, vigor. Olha, meu esposo faleceu, eu não pude estar junto com ele. Deus não permitiu. Me levou lá para a cidade de Joinville, com Covid, fiquei 16 dias. Porque Deus sabe que se eu tivesse ali, eu ia incomodar muito Deus. Que eu ia incomodar. Eu ia querer ressuscitar, irmãos. Deus deu o poder, irmãos, para nós ressuscitar até os mortos. Ele não permitiu. Ele me levou. Deixou meu esposo sozinho para poder levar ele. Aleluia. Glórias e glórias. Porque Deus, Ele conhece. Ele conhece minha vida e conhece a tua vida. Ele conhece o que você está pensando nessa noite. Ele conhece como é que você vai deitar, como é que você levanta, como é que você come, como é que você anda. Ele conhece tudo. Ele já conhece o que você vai passar lá na frente, ele já conhece. E vamos orar, irmãos, porque os dias maus estão chegando. E só vai suportar esse dia mau aqueles que estiver ligado em Jesus Cristo. Aquele que vai plantar a sua casa na rocha que é Jesus Cristo. Aquele que plantar na areia não vai plantar, irmãos. Irmãos, você lembra aqueles dias que estava aquela Covid, aquela peste que veio, aquela peste foi permissão de Deus, irmãos, levou gente, de repente parou, não tem mais. Era que nem no passado, quando Deus mandava uma peste. Irmãos, e Deus vai mandar mais peste ainda. Se prepara, se prepare, gente, porque um dia o Senhor falou comigo que era para mim pegar e ir atrás dos crentes desviados. E eu comecei a incomodar. Até parecia ser chata, parece. Por quê? Deus tinha falado comigo. Ele falou bem assim, que vai vir vai vir assim, como é que podia dizer? Uma luta tão grande no meio do povo, que os dele ele vai recolher.
Só vai ficar aqui na terra aqueles que não fazem a vontade dele, vão ficar aqui para sofrer. Mas aquelas pessoas que for dele, que fizer tudo certo, andar nos caminhos dele, ele vai recolher antes. Quando vocês começarem a ver crente morrer, mora um crente aqui, mora lá, irmão, pode saber que já a vinda de Jesus está perto. E ele avisou para mim. Por isso que eu prego Jesus, que Jesus salva, Jesus cura. Nós podemos pregar prosperidade na igreja, mas a prosperidade vai ficar tudo aqui, irmãos. Só vai subir a oração, o louvor e as pessoas que fazem a vontade de Deus. Amém? Irmãos, são essas minhas palavras. E leiam a Bíblia. A Bíblia é um canal, é a boca de Deus falando. Leiam, meditem na palavra. A palavra de Deus medita de dia e de noite. E busquem a Deus. Porque os dias maus vão chegar, irmãos. Já chegou e está chegando. Se nós não se revestir das armaduras de Deus, nós não vamos vencer, irmãos. Não vamos vencer, mas aquele que tiver ligado em Jesus Cristo vai passar por essa luta, glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém?